Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao curso de Física para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, mais especificamente para o curso de Formação de Sargentos, CFS. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar falando sobre a diferença entre o que vem a ser grandeza escalar e vetorial. Bem, existem dois tipos de grandezas na física, né? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Uma grandeza é dita escalar quando ela tem apenas a intensidade ou módulo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente mede a massa. Nós temos, por exemplo, aqui, qual é a massa de um corpo? 5 quilos. Nos basta entender que aquele corpo ele tem 5 quilos de massa. Não interessa para a gente se esse corpo está indo para a direita, para a esquerda, se ele está indo para baixo, para cima, qual a direção dele. A mesma coisa o tempo. A variação de tempo, a gente diz que, por exemplo, passou um intervalo de tempo de 3 segundos, mas a gente não precisa saber informações espaciais sobre essa grandeza. Então, essas são as grandezas escalares. Já no caso, quando uma grandeza é vetorial, para sua completa caracterização, exige-se não somente o conhecimento daquilo que a gente acabou de ver, que era a intensidade ou módulo, né, o valor quantitativo. Há interesse também nas seguintes informações, a sua direção e o seu sentido. Por direção, a gente entende como sendo o ângulo entre o vetor e a reta suporte. E sentido é para onde a seta está apontando. Qual seria um exemplo de uma grandeza vetorial? Assim como nós demonstramos aqui que as grandezas escalares podem ser representadas, por exemplo, pela massa, pelo tempo, quando nós pensamos numa grandeza vetorial, nós podemos aqui exemplificar pela força. A gente sempre quando tem uma grandeza vetorial, a gente costuma colocar essa setinha em cima, certo? Então, a força é uma grandeza vetorial, porque interessa dizer qual o sentido, qual a orientação, qual direção que ela está agindo. A mesma coisa eu posso dizer para o vetor velocidade. A velocidade nos interessa saber se está indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, inclinado. Então, esses são exemplos de grandezas que são ditas vetoriais, onde nos interessa saber justamente, além da intensidade do módulo, qual é a direção e qual o sentido. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente representa um vetor. Nós temos aqui, ó, neste desenho, a representação vetorial. Basicamente nós teremos aqui um ponto que vai ser o ponto de origem e o ponto da extremidade final do destino, certo? Então nós temos aqui essa setinha. Essa setinha ela representa justamente o vetor. O tamanho da seta, quando a gente quiser representar graficamente, proporcionalmente, quanto maior o tamanho da seta, maior será a intensidade ou o módulo desse vetor. A ponta da seta ela vai indicar qual o sentido. Qual o sentido desse vetor? Está inclinado aqui para a direita, de baixo para cima. E a reta suporte é a reta onde o vetor está se apoiando. Ele vai dizer para a gente qual será a direção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a horizontal, eu posso dizer que a direção desse vetor tem um ângulo θ com a horizontal, certinho? Então, com isso, a gente verifica aqui graficamente o que vem a ser exatamente essa ideia de vetor. E para reforçar ainda mais, vou colocar aqui um diagramazinho para vocês verem como que é esses atributos da grandeza vetorial. A descrição da grandeza vetorial ela é definida não só pela intensidade que a gente acabou de ver, como também a direção, que tem a reta suporte, e o sentido, que está indicado pela ponta da seta do vetor. E logo de cara, a gente precisa conversar sobre um assunto muito comum, que é a soma de vetores. Então, nós temos aqui, ó, indicados nesse diagrama aqui, duas situações de soma de vetores. Imaginemos que nós temos aqui, ó, vetores ditos colineares. Por que colineares? Porque eles têm a mesma direção. Esse é um caso muito particular e muito simples, e muito intuitivo também. Se eu tenho, por exemplo, aqui o vetor A e o vetor B, qual será a soma deles? Será justamente a soma do comprimento de A com o comprimento de B, ou módulo de A mais o módulo de B.
E é representada aqui a soma do vetor, vetor soma, será igual ao vetor A mais B, e este módulo será a soma dos módulos de A e B. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo aqui de A igual a 2 e o módulo de B igual a 3, o módulo da soma vai ser igual a 2 mais 3, 5 unidades. Tá? E vocês vão ver muito repetitivamente a seguinte designação. Quando nós temos a definição de um módulo de um vetor, nós colocamos entre essas representações aqui, ó, que são dois tracinhos verticais. Então, o vetor velocidade, o módulo dele, é definido por essa representação. O módulo do vetor força também é colocado entre esses tracinhos verticais. Tranquilo? Então, isso aqui é só um adendo, vocês vão acabar vendo frequentemente nas questões de física. Então, se eu quiser agora ver nessa situação aqui abaixo, nós temos uma situação um pouco parecida, mas com um detalhezinho diferente. Nós temos o vetor A, um vetor bem maior, né? E o vetor B aqui embaixo, só que agora, em vez de ele estar no mesmo sentido de A, ele está no sentido inverso ao de A. Então, neste caso, a gente verifica que todos os vetores que estão posicionados, que estão com sentido para a direita, eles são positivos. Já os vetores, como o vetor B, que estão com sentido para a esquerda, eles têm um módulo negativo, ok? Então, essa vai ser uma arbitragem que a gente vai dar para o sinal do vetor. E aí, dessa forma, esta soma vai ser uma soma entre um vetor positivo e um vetor negativo. Se eu somo um vetor positivo a um vetor negativo, que aqui vai ser o menos b, mais com menos vai dar menos, não é? Então, eu terei que a soma será igual a A menos B. Neste caso, onde os vetores são colineares, têm a mesma reta suporte, mesma direção, só que têm sentidos opostos, naturalmente essa soma vai ser como se fosse uma subtração. Tranquilo? Então, o módulo aqui do vetor soma, nesse caso, vai ser A menos B. Beleza? Acho que é bem intuitivo isso, né, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu acabei esquecendo de colocar esse detalhezinho para vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. O módulo do vetor soma, nesse caso, vai ser, diferentemente do que a gente viu aqui em cima, vai ser igual a A menos B. Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que sim. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de deixar nos comentários do vídeo. A gente terá imenso prazer em tirá-las. Um detalhezinho que eu vou deixar aqui anotado para vocês, que vocês vão ver que vai ser muito comum vocês verem questões desse tipo, né, abordando esse princípio aqui, ó, que quando nós temos uma soma de vetores, o vetor soma ele sempre terá a origem coincidindo com a origem do primeiro vetor e a extremidade coincidindo com a extremidade do último vetor. O que vem a ser isso, professor? Vamos tentar representar aqui, ó, dois vetores. Tem o vetor A, naquele caso era vetores colineares. Agora eu vou colocar um vetor aqui que não seja colinear, ou seja, que eles tenham direções distintas, né? Que eles sejam concorrentes. Então, tem um vetor A e tem um vetor B, por exemplo, aqui, certo? Então, deixa eu tirar aqui a representação. Beleza. Então, o vetor A seria este aqui e o vetor B. Então, vetor A, vetor B. E aí, se eu quiser representar, qual será a soma vetorial? A soma vetorial vou chamar de S, vetor S, tá? Que vai ser a soma vetorial de A e de B, dos vetores A e B. Qual será a representação gráfica do vetor soma? Ele terá a origem coincidindo com a origem do primeiro vetor, ou seja, o primeiro vetor aqui vai ser o A. Então, nós teremos aqui, ó, essa vai ser a origem desse vetor soma. E a extremidade coincidindo com a extremidade do último vetor. E o último vetor é esse aqui, então a extremidade está aqui. Então, o que eu vou fazer? Para representar o vetor soma,
eu ligarei esses dois pontos, a origem do primeiro, a extremidade do último. E com isto, eu terei aqui representado o vetor soma, vou chamar aqui S, coloca sempre a setinha em cima, e aqui eu tenho a representação gráfica de qual vetor será equivalente à soma vetorial de A e B. Bem, agora a gente vai aprender duas técnicas para a gente fazer a soma vetorial. A primeira delas, a gente chama de regra do paralelogramo. Pessoal, quando que eu aplico a regra do paralelogramo? Eu coloquei aqui, mastigadinho para vocês. É específico para calcular a soma de apenas dois vetores. Então, nós traçamos paralelas aos dois vetores que serão somados. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Eu quero somá-los. Neste caso específico, onde eu vou utilizar a regra do paralelogramo, eu vou colocar os dois vetores com a mesma origem. Eles vão ter uma origem igual, de onde sairá A e de onde sairá B. O vetor soma será representado pelo seguinte: nós pegaremos primeiro, como eu falei aqui, traçamos paralelas aos dois vetores que serão somados. Estamos somando A e B. Uma paralela a B é qual? É essa aqui, que está indicada aqui. Já a paralela a A, qual será? Será essa aqui em cima, certinho? Então, temos a paralela de A e a paralela de B. Com isso, nós temos aqui um paralelogramo. E aí, qual vai ser o vetor soma? A diagonal traçada a partir da origem comum dos dois vetores, tendo como extremidade o vértice oposto. Qual o vértice oposto desse paralelogramo? É esse aqui, Ele representará a soma vetorial, ou seja, nós teremos aqui a origem dos dois e a extremidade. Ligando, aqui nós teremos esse vetor S vermelhinho aqui, que vai ser o vetor soma, o vetor da soma A mais B. Certinho? Esse é o caso onde temos vetores concorrentes, diferentemente daquilo que a gente acabou de comentar, que eram vetores colineares. E aí, galera, essa foi a representação gráfica, mas muitas vezes será necessário calcular o módulo desse vetor soma. O módulo do vetor soma será dado pela lei dos cossenos, onde nós teremos aqui o módulo da soma do vetor soma ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno desse ângulo entre A e B, que no caso aqui é θ. Para quem já estudou a lei dos cossenos, vai saber exatamente do que a gente está falando aqui. Só um detalhezinho que você pode estar se perguntando: professor, na lei dos cossenos lá na matemática, a gente trabalha aqui com um sinal negativo. Só que aqui nessa aula, o senhor está tratando do sinal positivo nesse termo. Por que acontece, pessoal? Porque aqui nós estamos utilizando o ângulo suplementar θ entre A e B. Quando a gente trabalha lá na geometria, a gente trabalharia não com esse esquema que está representado aqui. A gente trabalharia basicamente, seria com o triângulo. Nós teremos aqui esse triângulo aqui, S, A e o B aqui. Só que aqui nesse caso, a gente estaria, deixa eu acertar aqui, só um momentinho, seria esse ângulo aqui que a gente estaria trabalhando lá na geometria. Só que aqui neste caso nós estamos trabalhando com um ângulo suplementar, que é esse aqui, que é como se fosse esse outro ângulo para cá, certinho? E aí a gente sabe das regras do cosseno que nesses casos de ângulos suplementares, o que vai acontecer aqui com o cosseno? Ele vai ter o mesmo módulo, só que ele vai ter sinal contrário. E aí esse sinal contrário ele vem aqui para aquela equaçãozinha da lei dos cossenos da geometria, da matemática, e acaba somando, beleza? Isso foi só um adendo. Vocês pensem no seguinte: quando a gente tiver essa caracterização
desta figura que eu coloquei aqui, o módulo será dado por essa equaçãozinha que vocês devem ter de cabeça anotado aí. Beleza? Então vamos continuar. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês agora? Casos particulares dessa equação da lei dos cossenos. Deixa eu anotar para vocês. Aqui, casos particulares. Então, vou até deixar aqui anotado para vocês verem a parte anterior que a gente trabalhou, onde tinha aqui a equaçãozinha. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro caso particular, caso 1, quando o ângulo entre os vetores é nulo. Ou seja, quando eu tenho os dois vetores colineares. Eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Qual o ângulo entre eles aqui? O ângulo é igual a zero, concordam? Eles têm a mesma orientação, mesmo sentido, mesma direção. Então, o ângulo entre eles é zero. Neste caso, se eu pego esta equação aqui e eu coloco aqui cosseno de zero, o que acontece? O cosseno de zero, se vocês forem lembrar do círculo trigonométrico, vocês vão ter aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui o eixo dos cossenos na horizontal e o eixo dos senos na vertical. Neste caso, o cosseno de zero ele é igual a 1. Ou seja, teremos aqui 2 vezes AB. E vamos reescrever então isso. S ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ, que nesse caso vai ser igual a 1. E a gente verifica que S ao quadrado vai ser igual ao que nós temos aqui? Aquele trinômio, aquele binômio, perdão, A mais B, tudo isso ao quadrado. Concordam comigo? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, posso dizer que neste caso a soma vai ser exatamente ao quê? Igual ao quê? A mais B, que a gente já tinha estudado. Então, é o primeiro caso que a gente viu para soma de vetores que são colineares. E agora vamos analisar o segundo caso. Vamos apagar aqui para a gente... Opa, não queria apagar isso aqui não. Deixa isso aqui e vou apagar aqui em cima. Beleza, apaguei aqui. Agora a gente está apto para estudar o caso 2. Quando o ângulo entre os vetores é 180 graus. Esse será um caso onde eu teria, por exemplo, aqui ó, o vetor A para a direita e o vetor B para a esquerda. Ou seja, eles têm a mesma direção, só que eles têm sentidos opostos. Neste caso, o cosseno do ângulo, o ângulo entre eles aqui é de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é igual a quanto? Menos 1. Se nós substituirmos nessa nossa equação aqui, nós teremos S ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes esse cosseno de 180, que vai ser menos 1, vezes menos 1. Isso vai fazer com que tenhamos S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. E neste caso, nós temos o outro binômio, que é também conhecido da gente, vai ser S ao quadrado aqui, vai ser igual a menos B ao quadrado, porque teremos aqui o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, neste caso, a soma vetorial vai ser igual a A menos B. Conforme a gente já tinha visto para esse caso aqui mais acima, ó, quando eles têm sentidos opostos, S igual a A menos B. Então, a gente está confirmando pela regra do paralelogramo a mesma informação que nós tínhamos achado anteriormente. E para finalizar, nós teremos aqui a situação quando o ângulo entre os vetores for de 90 graus. Neste caso, galera, a gente vai ter aqui ó, o vetor A, por exemplo, aqui para cima, o vetor B para a direita, temos um ângulo de 90 graus entre eles. Pela regra do paralelogramo, o que a gente vai ter aqui? Ó? Traça uma paralela ao vetor B, traça outra paralela ao vetor A.
E aí, a gente vai definir aqui o vetor soma. Vou voltar aqui para a cor vermelha. O vetor soma será esse que liga a origem dos dois até a extremidade desse encontro aqui do vértice oposto, certo? Então, esse será o vetor soma. Só que se vocês verificarem bem o que a gente tem aqui, a gente tem aqui ó, um triângulo retângulo, onde aqui eu posso dizer que aqui é o vetor A, ó, se eu trouxer o vetor A aqui para paralelo, para a direita, temos aqui o vetor A, que é um cateto, o vetor B é outro cateto, nós temos aqui o vetor soma, sendo a hipotenusa, e a gente terá aqui o seguinte, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para este caso específico, o módulo do vetor soma será a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, certo? Conforme o teorema de Pitágoras ele nos informa. Tranquilo, galera? Então, nesses três casos, a gente viu como a gente pode aplicar aqui ó, a regra do paralelogramo para a soma de dois vetores. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aqui. Outra regra para a gente representar essa situação de soma vetorial seria a regra do polígono. Então, vou colocar aqui para vocês, em primeiro lugar, escrito o que viria a ser essa regra do polígono. Seria um caso que a gente analisa para vários vetores. Se nós analisamos a regra do paralelogramo para dois vetores, já a regra do polígono nós utilizaremos para quantos vetores a gente quiser. Pode servir para os dois, pode servir para 3, para 4, 10, 20, etc. Nós pegamos todos os vetores e dispomos geometricamente, de tal forma que a extremidade de um coincida com a origem do outro. Vamos unindo todos os vetores desta forma. O vetor soma, ou vetor resultante, será aquele que fecha o polígono com sua origem sendo a origem do primeiro vetor e a extremidade sendo a extremidade do último vetor. Pessoal, isso de certa forma já tem a ver com aquilo que eu tinha comentado, sabe quando? Aqui, ó. Quando eu vim falando, deixa eu ver, onde foi que eu falei disso, galera? Me perdi já, hein? Aqui, ó, na soma de vetores, o vetor soma terá a origem coincidindo com a origem do primeiro vetor e a extremidade coincidindo com a extremidade do último vetor. Vocês vão ver como que isso se aplica exatamente na regra do polígono. De certa forma, eu já tinha adiantado para vocês a regra do polígono. Deixa eu pegar aqui, em vez de eu ficar desenhando, eu vou pegar aqui um esquema que a gente já tinha facilmente mastigadinho para vocês. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão pensando aí, se tem dúvidas, vão anotando e a gente vai colocando aqui a nossa representação. Deixa eu colocar aqui para a direita. Deixa eu ver como que eu coloco. Vou diminuir um pouquinho para caber aqui nessa nossa tela e não apagar nada também. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, digamos, esses vetores aleatórios. F1, F2, F3, F4. Eles estão ali dispostos com várias direções, né? Alguns têm a mesma direção. Pergunta para vocês. Vocês vão poder pausar aí e responder com vocês. Tem vetores com a mesma direção aqui? Sim ou não? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pode pausar aí. Se tiver, beleza. Então, a resposta vem aqui. Vetores com a mesma direção, F1 e F3. Vejam que eles estão na mesma reta suporte. Só estão com sentidos opostos. Tranquilo? Então, se eu quiser fazer essa soma de vetores, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dispô-los enfileirados. Eu posso pegar e ir mexendo espacialmente de forma que eles mudem de posição, de local. Ele só não pode mudar a direção e o módulo, que está representado aqui pelo comprimento dos vetores, certo? Então, por exemplo, o vetor F1. O vetor F1 ele está aqui, ó, dirigido para a direita. Olha ele aqui, ó, vetor F1 dirigido para a direita, tá certinho. Próximo, vetor F2 está dirigido para cima. Ó. O que eu fiz? Ó? Eu vou enfileirando eles. A extremidade de um corresponde à origem de outro.
Eles vão ficar enfileirados, sem mudar a direção e sem mudar o sentido. Ó. F2, o que a gente tem aqui? Ó? De baixo para cima, na vertical. Nós temos ele aqui, ó, de baixo para cima, na vertical. Está representado o F2. Próximo, F3. O F3, ele volta para a esquerda. Ele também está na horizontal, só que ele está indo para a esquerda. Ó. E o que acontece? Eu pego a origem do F3 e uno a extremidade do anterior, do F2. E aqui, ó, nós temos o F3. Beleza? Agora falta o F4. O F4, ele vai ser inclinado da direita para a esquerda, de cima para baixo. E aqui, ó, ele aparece exatamente aqui, ó, com o mesmo comprimento, o que indica que está com a mesma intensidade, então é o mesmo vetor. Eu posso pegar ele daqui, colocar em outro lugar, na região do espaço. O importante é que ele tenha a mesma direção, a mesma reta suporte e o mesmo sentido. Não pode mudar o sentido. Desta forma, nós temos aqui F1, F2, F3 e F4 representados. E o que a gente aprendeu? Que o vetor soma ele terá a origem, na origem do primeiro dos vetores enfileirados, e a extremidade, na extremidade do último dos vetores enfileirados, que no caso aqui é o F4. Desta forma, o vetor soma é esse vetor F aqui, onde ele tem a extremidade no primeiro, quer dizer, a origem no primeiro vetor, e a extremidade no último vetor. E aí nós teremos aqui a representação do vetor F como sendo a soma vetorial de F1, F2, F3 e F4. E essa vai ser a regra do polígono, onde a gente vai determinar graficamente qual será o vetor soma, o vetor resultante de uma associação, de uma soma vetorial de inúmeros vetores. Beleza? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para falar. Uma situação bem específica que a gente vai falar aqui para a soma, quando essa soma aqui vai dar um valor nulo. Soma vetorial tendo valor nulo a partir dessa regra do polígono. Vou até aproveitar aqui a mesma parte do quadro, para que a gente nem precise tirar aqui. Quando nós teremos a soma nula nessa regra do polígono? Vamos imaginar aqui, ó, é uma situação muito comum de aparecer, mesmo porque muitas questões de física tratam da situação de equilíbrio, onde nós temos uma soma vetorial dando zero, né? Um corpo em equilíbrio, ele está parado, então a soma dos vetores resultantes sobre ele vai ser zero. Então vai ser muito comum a gente ver. Então eu coloco aqui, ó, muito comum aparecer a situação de que em questões de equilíbrio. Neste caso, todos os vetores que fecham polígono têm o mesmo sentido. E a extremidade do último coincide com a origem do primeiro. Antes de continuar, eu só vou chamar a atenção para um detalhe do que está escrito aqui, para vocês não confundirem o conceito. Eu coloquei aqui, neste caso, todos os vetores que fecham polígono têm o mesmo sentido. Quando a gente estudou aqui o conceito de vetores, a gente descobriu que o sentido é para onde está indicando o vetor, certo? Então, neste caso aqui, eu não estou usando nesse sentido. Estou usando no sentido de que, por exemplo, quando eu tiver uma sequência de vetores, vai ter praticamente, posso dizer que tem um sentido horário ou anti-horário. Neste caso, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho nesta figura aqui, eu tenho vários vetores seguindo no sentido anti-horário, tá? Então, é disso que eu estou falando nesse momento, tá? Não confundam o significado do sentido de um vetor, beleza? O que eu quero dizer é o seguinte, basicamente, vamos lá, vamos tentar desnudar isso aqui com um exemplo prático. Temos esses três vetores aqui que aparecem na esquerda, certo? Então, temos aqui, ó, F1 para a direita, F2 para cima e F3 aqui na diagonal em sudoeste. É isso? Sudoeste. Beleza. Com ângulo θ. O que acontece? Eu posso reescrever, como eu já fiz em um outro exercício, por exemplo, F1 eu mantenho aqui, ó, vindo para a direita, certinho? F2 eu posso movimentá-lo e trazer aqui para a extremidade de F1. Então, trouxe F2 aqui, ó, tá na vertical para cima, vai ficar aqui. Então, temos aqui F1 ligado a F2. E depois nós vemos que temos aqui F3 nessa direção sudoeste com ângulo θ, fechando um triângulo retângulo. Neste caso, verifiquem o que aconteceu. Nós temos três vetores com extremidade de 1 sendo
equivalente à origem do outro. Extremidade de um equivalente à extremidade de um equivalente à origem de outro. E a mesma coisa aqui, em cada um desses vértices. De forma que eles se fecham num sentido. No sentido, no caso aqui, anti-horário. Neste caso, nós podemos dizer que a soma vetorial ela é nula. Podemos dizer que a resultante aqui, f, vamos dizer que é o resultante, que é igual a vetor f1 mais vetor f2 mais o vetor f3. Essa é uma soma nula, vetorialmente falando. Então, vai ser muito importante quando a gente se deparar com esse tipo de questão. Se a gente reparar bem, olha só, imaginem aquela situação da soma vetorial que a gente viu logo no início. O que a gente fazia? Digamos que eu quero saber aqui qual a soma de f1 com f2, esquecendo f3. Vamos fingir que f3 aqui não existe. A gente tem o primeiro, a origem do primeiro, e temos a extremidade do último. Eu ligo a origem do primeiro com a extremidade do último e chego à soma. Então, eu diria que a soma entre f1 e f2 seria igual a f3. Se eu tivesse nesse sentido inverso aqui, eu teria assim, ó, vetorialmente falando, f3 é igual a f1 mais f2. Só que o que acontece? Neste caso específico aqui, f3 ele não tem esse sentido para nordeste, ou seja, parcialmente para cima e para a direita. Ele tem um sentido para sudoeste, ó. Ele está vindo aqui para baixo. Ó. Então, neste caso, eu posso dizer que esse f3, na verdade, ele é o menos f3 daquela situação que eu tinha acabado de ver. Certo? Aí, olha só, quando eu faço isso, eu mudo o sentido de f3 e deixa de ser a soma vetorial. Olha o que acontece, ele ficou negativo aqui, de forma que se eu jogar para o outro lado, aqui ele está diminuindo para o outro lado, ele vai somando. O que eu vou ter aqui? Ó? f1 mais f2 mais f3. E aí, o que sobrou do outro lado da igualdade? Zero. E aí eu cheguei à mesma conclusão que eu já tinha mostrado para vocês, dessa soma vetorial nula, quando temos uma regra do polígono aplicado a todos os vetores no mesmo sentido, fechando num ciclo. Beleza? E por fim, para acabar essa aula, primeira parte da aula de vetores, nós vamos falar sobre decomposição de vetores, que também é um assunto muito comum e muito usado, sobretudo nas provas do CFS da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então, nós temos aqui uma exemplificação da decomposição de vetores. Basicamente é o seguinte, ó, indicamos por Cx e Cy os vetores componentes do vetor C nos eixos x e y do plano cartesiano. O módulo dos vetores componentes em função do ângulo θ é. Aí daqui, Cx igual a C cosseno θ, Cy igual a C seno θ. Bem, vamos construir o pensamento em cima disso aqui. O que vocês têm que pensar? Eu tenho, por exemplo, ó, foquem na primeira informação. Temos o vetor C. O vetor C é um vetor inclinado. Ele está numa diagonal. Só que, geralmente, nós trabalhamos com eixos cartesianos. Ou seja, um eixo vertical e um eixo horizontal. É muito difícil a gente trabalhar, até mesmo na nossa compreensão, com a matemática de algo que está inclinado, algo que não está em eixos cartesianos. Então, o que acontece? Este vetor C, ele pode ser decomposto em duas parcelas. Vocês veem que ele rebate aqui, ó, e ele é decomposto na parcela dele Cx, que eu vou chamar de Cx, que é essa que rebate aqui no eixo das abscissas, o eixo na horizontal, o eixo x, e temos aqui a sua parcela decomposta no eixo vertical, o eixo das ordenadas, eixo y. Por isso ele terá o seu nome CY. Nós verificamos, por exemplo, que temos aqui um ângulo θ entre a horizontal, Cx, e o vetor inicialmente disposto na diagonal, vetor C.
Então, o que acontece? Entra aqui a trigonometria básica, né? Quando nós pensamos na função cosseno, nós lembramos cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que no caso aqui vai ser o cx, sobre a hipotenusa, que no caso é c. Por outro lado, se nós pensarmos que esse cx que está aqui à esquerda, ele pode ser transportado livremente para a direita, ele vai representar a mesma coisa, como já falamos nessa mesma aula, que o importa para a gente é que ele tenha o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo. A região do espaço não mudará a sua representação. O mesmo CY que eu tenho aqui é o mesmo CY que eu tenho aqui na direita. Ele continua tendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Com isso, ele se tornou, em relação a esse ângulo θ, o cateto oposto. E a gente sabe que o seno desse ângulo θ aqui vai ser igual ao cateto oposto CY sobre a hipotenusa C. Isso vai fazer com que, se a gente quiser representar CX e CY, CX vai ser igual a C cosseno de θ. Por outro lado, CY vai ser igual a C seno de θ. Então, essas duas componentes aqui, CY e CX, representam os vetores decompostos desse vetor C nos eixos horizontal e vertical CX e CY. E isso vai ser muito utilizado. E, de certa forma, a gente verifica que nada mais é aqui do que uma soma vetorial. Podemos dizer, estávamos falando do módulo de cada uma dessas componentes. Entretanto, vetorialmente, se vocês analisarem aquilo que a gente já analisou, nós teremos aqui que o vetor C, ele nada mais é do que o vetor soma de CX mais CY. Por que, professor? Lembra que eu falei? Temos aqui um vetor CX, aqui embaixo, seguido extremidade dele, coincidindo com a origem do outro, que é o CY, certo? Temos aqui esses dois. E, começando na origem do primeiro e terminando na extremidade do último, nós temos esse outro vetor, C aqui. Neste caso, é o vetor soma. Então, C vai ser igual a CX mais CY. Tá? Vetorialmente falando, nós pensamos nisso. Só que, em questão do módulo, nós pensamos que CY é igual ao módulo de C vezes seno de θ. E CX, o módulo de CX é igual a C, módulo de C, cosseno de θ. Beleza? Com isso a gente conversou bastante coisa sobre vetores e a gente vai, na próxima aula, resolver alguns exercícios específicos aplicados nas provas anteriores da Escola de Especialistas, para vocês verem como que isso que a gente aprendeu cai na prática. Valeu? Espero vocês na próxima aula. Um abraço.